Oi, gente, bom dia. Na nossa aulinha de português, nós vamos continuar aprendendo sobre pronomes. E aí você pode perguntar, tia, o que é pronome? Pronome, a palavra pronome já está dando alguma ideia. Ideia de quê, tia Feliciana? De que existe algum nome envolvido, né? E essa pessoa que, na verdade, o pronome, ele refere-se às pessoas do discurso. Então, nome, pessoas, pessoas, pronome. E as pessoas do discurso, nós utilizamos principalmente nos pronomes pessoais ligados ao verbo. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas pessoas, esses pronomes, eles servem para conjugar, facilitar na conjugação do verbo. Nós podemos dizer que eu, por exemplo, eu estou envolvida na conversa. Então, eu é um pronome pessoal, da primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou envolvida na conversa. O nós, eu também, se eu disser assim, nós vamos ao shopping. O nós significa dizer que eu, mas algumas outras pessoas estarão envolvidas na conversa, ou no caso, no shopping, como eu dei o exemplo. Então, sempre que eu estiver envolvida na conversa, está relacionado à primeira pessoa. No caso, eu e nós são pronomes da primeira pessoa. A segunda pessoa é com quem se fala. Você ou tu e vós são pronomes da segunda pessoa. E da terceira pessoa é de quem se fala. No caso, eu estou falando ele, ela, eles ou elas. Então, são pronomes da terceira pessoa. Então, primeira pessoa é quem fala, no caso eu ou nós. Segunda pessoa, com quem eu falo, tu, você, vós. Ou terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Então, esses são os pronomes pessoais. E nessa primeira questão, nós vamos ver que está em destaque alguns pronomes. E o que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo para que nós possamos associar, primeiro ler e depois nós vamos fazer a correspondência de acordo com cada pronome destacado. Então, vamos lá. Leia a frase e observe a palavra destacada. Você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. Aí, o que é que está pedindo para fazer? Associe as colunas para fazer a correspondência de cada palavra destacada com a pessoa que está sendo indicada e o nome que está substituído. Então, por exemplo, eles está se referindo à pessoa que está falando. Se for a pessoa que está falando, você coloca a letra A. Se não for, se você acha que é a pessoa com quem se fala, você coloca a letra B. Se você acha que é a pessoa de quem se fala, você coloca a letra C. Uma dica: a pessoa que fala sou eu ou nós. A pessoa com quem se fala é a pessoa você, vocês, tu ou vocês. E a pessoa de quem se fala são eles, elas, eles ou elas. A tia já tinha dado essa dica. Então, ficou muito fácil vocês realizarem essa primeira questão. Na segunda questão, tá falando o seguinte: imagine que Sam e outros cães resolveram fugir. Juntos, reescreva o texto a seguir, substituindo o eu pelo nós. Então, é só você substituir onde tem o eu pelo nós. Você vai escrever a frase novamente, substituindo o eu por nós, ok? Na página 131, vou colocar para cá. Na página 131, na terceira questão, nós vamos reler esse trechinho que fala o seguinte: são eles que vivem me acordando no meio da tarde. Quem está falando nesse trecho? São os vizinhos? Quem está falando, certo? Não é de quem está falando, é quem está falando nesse trechinho. Será que quem está falando? São os vizinhos, a senhora Leroy ou o próprio Sam? Olha só, não é o pronome eles, é quem está falando na frase. São eles que vivem me acordando no meio da tarde. B. Que palavra Sam usa para referir a si mesmo? Então, qual dessas palavrinhas
Sam está usando para referir a ele mesmo? Será que são eles? Será que vivem me acordando? Será que são acordando ou tarde? Vocês vão achar. É uma palavrinha pequenininha, só posso dar essa dica. E que nome ou palavra está sendo substituída por eles? Então, ele está se referindo a quem? Eles está se referindo a Sam, a senhora Leroy, aos vizinhos? Vocês irão responder. E aqui nós temos o uso dos pronomes para evitar repetições no texto. Primeira questão. Quando há muitas repetições em um texto escrito, ele pode perder a qualidade. Leia em voz alta e observe. Vejam bem, ó. Os 3 porquinhos querem processar o lobo porque os 3 porquinhos acham que eles sofreram um grande prejuízo. O lobo deverá indenizar os 3 porquinhos porque os 3 porquinhos precisam do dinheiro para uma nova casa. Então, tem muito a palavra 3 porquinhos e não tem necessidade disso. Por quê? Porque fica repetitivo, o texto fica chato e até fica, de certa forma, com um pouco de tédio, né? Esse texto não é uma forma correta de escrever. Aí tá pedindo a questão para vocês reescreverem no caderno e tente eliminar as repetições desnecessárias, sem perder a clareza do texto. Então, onde aparece muitos 3 porquinhos, você vai substituir pelo que, tia? Você vai substituir por eles, né? Indenizá-los, precisam do dinheiro para uma nova casa, então foram utilizados pronomes, né? Outros pronomes para substituir os 3 porquinhos, os 3 porquinhos, os 3 porquinhos. São sugestões, tá bom? B. O que foi feito para evitar a repetição do texto? Muito fácil. Substituiu os nomes 3 porquinhos por pronomes. A tia já deu a resposta dessa. E na segunda questão, que pronomem podem substituir as palavras destacadas e evitar repetição no trecho a seguir? Então, você vai colocar qual pronome pode ser utilizado em eu, André e Marta. Vocês irão ler e você vai usar apenas um pronome que pode substituir essas três expressões, esses 3 nomes. Eu, André e Marta. Ok? E aí, na página 132, nessa página 132, como a tia falou, tem um resumo, né, do que nós estudamos, do que eu falei, certo? Que fala sobre os pronomes da primeira pessoa, que é quem fala, eu e nós, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, mim, comigo, nos, conosco, da segunda pessoa, com quem se fala, usado em algumas regiões do Brasil. Os gaúchos, por exemplo, tu, fala muito tu, né? Tu, vós, que são os pronomes da segunda pessoa. Ti, contigo, vos, convosco, ainda fazem parte dos pronomes da primeira pessoa. E da terceira pessoa, de quem se fala, ou seja, ele, ela, eles, elas, se, consigo. Então, esses são os pronomes pessoais. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas empregam o pronome tu no lugar do pronome você. Você vive de bom humor, tu vives de bom humor, foi o que eu falei, né? Qual desses pronomes você costuma empregar? Converse com os colegas, certo? Então, nesse caso, como é algo mais informal, eu sei que a maioria de vocês pode usar tanto um quanto o outro, mas se vocês quiserem falar, vocês podem escrever, mas não precisa mandar foto não, dessa página não. E aí, aqui tem um esqueminha muito bacana, que é um esqueminha de organização do texto, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, né, o texto. E a primeira coisa que tem falando aqui é sobre verbo, né? E o que é verbo? É palavra que se altera para indicar tempo e para se indicar a pessoa. O tempo é o quê? Tempo no passado, no presente ou no futuro. O presente é o que está acontecendo. Estou comendo fruta. Então, imagine que eu tivesse uma fruta e agora eu estaria comendo a fruta.